Peguei na calculadora, pode ser? Pode, deve ser. Vamos usar bastante a calculadora, manda ver. É, Deu- é 14 milhões? Isso, 14 milhões. 14 milhões de pessoas. Você imagina, mesmo se você fizer 10%, que é o que a estatística ali sugere, né? A fazer 10% da população, ainda é muita gente. Se você for fazer uma pesquisa com 14 milhões de pessoas, nossa senhora, é muito, não dá. Você não vai conseguir, não vai, fica muito caro. Muito caro. Aí eles usam um percentual pequeno da população, que é menos de 1%, mas depois eu vou explicar como é que é feito a escolha das pessoas que vão participar disso. Não é assim, sabe? Eu vou ligar para qualquer um, ou eu vou sair na rua e entrevistar o primeiro que aparece. Não, não é bem assim. Eu vou explicar isso para vocês. Em uma aula a gente vai debater sobre isso, porque é muito importante saber isso, né? E quando você olha lá os resultados das pesquisas, fala, meu Deus do céu, como é que pode? 3 mil pessoas representar 140 milhões, entendeu? Mas a gente vai ver que isso é provável. Não é certeza, mas é provável. É possível, né? Então, para a população pequena de 1.000 pessoas, até de 5 mil pessoas, participantes, 10%. Mais que isso, pode pegar lá 5%, 1%, mas aí vocês vão ver que tem que fazer algo mais para separar direitinho quem é que vai participar da pesquisa, para ser escolhido a dedo. Escolhido a dedo. Quando eu falo escolhido a dedo, não é para favorecer ninguém, não. Não é isso, não. Aqui eu estou sendo. Eu não, eu estou sendo. Eu preciso ser, né? A estatística não pode tomar partido por nada. Nada. E não é partido político, não. É partido mesmo assim. Tomar partido para facilitar um determinado resultado. Não pode. Quem faz isso é criminoso. Não pode fazer isso. Estatística é coisa séria. Né? Eu sou professor de estatística e eu sei que é coisa séria. Você não pode fazer manipulação dos dados, que a gente fala, né? E fazer uma pesquisa mentirosa. Não pode. Você pode errar. Tem margem de erro para isso. Que a gente vai ver o que é isso. Margem de erro. Tem. Mas também você não pode querer induzir o resultado da pesquisa. Não. Na hora que você vai escolher quem que vai participar, porque a população é muito grande, tem que fazer uma escolha muito bem feita, então você faz por estratos, estratificada proporcional. A gente vai explicar isso é, numa aula específica sobre amostragem. Né? Aí nós temos uma amostragem aleatória simples, que é um tipo, que é aquela que faz sorteio. Por exemplo, vocês estão em 16 estudantes aqui, tá? 16 ou 17, não sei. Vamos lá. Aí eu daria um número para cada um, de 1 a 17, né? Dou um número para cada um e a gente coloca numa urna, tá? Coloca numa urna esses 17 números. Aí agora vai participar 10%. Bom, 10% de 17, vamos pôr mais, né? Vamos pôr mais. Vamos pôr 50%. 50% de 17 vai dar 8,5. Ei, Geraldo, 8,5. Vamos pegar 9. Pronto. 9 estudantes. Dos 17, 9 vão participar. Como é que eu faço? Eu faço sorteio. Posso fazer um sorteio. Chama-se aleatória simples. Dá um número para cada um, coloca numa urna e sorteia. Sorteia os 9 primeiro lá. O número que saiu é aquela pessoa que vai sendo pesquisada. Esse é um sorteio aleatório simples. Pode ser feito para a população pequena. Pequenininha assim. Né? Pode ser feito. Tudo bem. Sistemática. Aí já tem um determinado sistema que você segue aí. Né? Você já tem uma questão estratégica, né? Já não é tão simples, também pode ser por sorteio, mas tem todo um sistema aí que obedece para ser escolha desses números que representa as pessoas. Nesses dois tipos aqui, você troca as pessoas por números, elas passam a ser números, porque é mais fácil você lidar com números do que com nomes, né, por exemplo. Então você trabalha com os números, né, que pode ser, por exemplo, o CPF, pode ser o RG, pode ser número de telefone, mas geralmente dá um número para a pessoa ali e faz o sorteio. E aí tem toda uma questão sistemática e você faz um sorteio sistemático. A gente vai explicar isso também
quando a gente for falar sobre amostragem sistemática, né? Estratificada, por exemplo, dentre os estudantes do primeiro A de comércio, tem as meninas e tem os meninos. Olha, eu já dividi em duas partes, em dois estratos. Então, tem os meninos e tem as meninas. No meu sorteio aleatório simples, de repente pode ser sorteado só a menina. Se eu dei, por exemplo, lá, né? Vai sortear 9. Vai supor que tem 10 meninas e 6 meninos, não sei. E na hora que sorteia aleatório simples, pode cair só a menina. Aí a estratificada, o que acontece com a estratificada? Eu sorteio um tanto de meninos e um tanto de meninas. Dentro do grupo de vocês, por exemplo. Eu vou garantir que vai ter menino e menina. Que eu dividi em dois estratos. Né? Então, tem situação que você divide em mais de dois estratos. Por exemplo, renda per capita na população. Pessoas que ganham até um salário mínimo, que ganha de um salário mínimo a 3 salários mínimos, acima de 3 salários mínimos, né, por exemplo. São outros estratos. Né? Idade. Né, com vocês não ia funcionar a questão da idade, que a idade de vocês é muito próxima, porque vocês estão em idade escolar, então a idade de vocês é próxima. Então a questão da idade aí não seria interessante. No caso aí seria só a questão do gênero mesmo, masculino e feminino, que dá para separar. O gênero masculino e o gênero feminino. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso no futuro. E a estratificada proporcional, o que seria isso? Bom, eu vejo vocês aí, tem 16, 17 estudantes. Vamos supor que tem, eu não sei, vamos supor que tem 9 meninas e 8 meninos. Pode ser até mais meninas, eu posso até depois descobrir isso facilmente. Mas eu estou só chutando aqui. Aí como tem mais meninas que meninos, na minha amostra vai participar mais meninas que meninos, proporcionalmente falando. Ele dá mais trabalho, só que ele é mais justo. Porque aí você dividiu em estratos e você ainda dividiu em proporção. Você quer ver um exemplo? Eu estava lendo um relatório da última pesquisa eleitoral. Por exemplo, a maior região, a região mais populacional do Brasil é a região sudeste. É a região que tem mais gente. Consequentemente, tem mais eleitores. Beleza. A segunda região que tem mais gente no Brasil é a região nordeste. A terceira região que tem mais gente no Brasil é a região sul. A quarta região que tem mais gente no Brasil é a região centro-oeste. E a região que tem menos gente no Brasil é a região norte. Muito bem. Veja que eu dividi em 5 regiões. Né? Sudeste, centro-oeste, norte, sul e nordeste. Isso já está dividido no Brasil. Beleza. Então já está estratificado. Aí eu vejo lá, bom, a maioria dos eleitores está no Sudeste. Então, quando eu for entrevistar as pessoas da pesquisa eleitoral, a maioria dos pesquisados tem que morar na região Sudeste. Dentro da região Sudeste, você tem o estado de São Paulo, que é a maior população. Então, desses da região Sudeste, a maioria é de São Paulo. Então, você vê, você vai dividindo em estratos e proporcionalmente. Outra situação que os pesquisadores gostam muito de adotar, né, é a questão da renda social. Da renda. A maioria, hoje, por exemplo, eu estava lendo lá, que é uma coisa incrível assim, né, e triste, 70% da população brasileira ganha menos que, ganha até 2 salários mínimos. 70% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. 90% da população brasileira ganha até 5 salários mínimos. Ou seja, apenas 10% da população brasileira ganha acima de 5 salários mínimos. Se você for para 10 salários mínimos, não chega a 1% da população brasileira. Ou seja, é muito pouco. E aí eles fazem pesquisa em cima desses dados também. Né? Então veja, eu tenho como dividir proporcionalmente falando em estratos conforme eu quiser. Estrato social, estrato de gênero, estrato de região. Né? Alguma pergunta até aí, pessoal?
Depois nós vamos calcular, fazer exemplos, né, de cada uma dessas, tá? Mas isso vai ficar para outra aula, exemplos. Aqui hoje eu estou apresentando um geral assim, da disciplina. Vocês já tinham ouvido falar nesses termos? Alguém já tinha ouvido falar? Eu nunca tinha ouvido falar, não. Não? Eu também não. Como é que vocês imaginaram assim, a pesquisa? Vocês escolhiam qualquer pessoa assim e já ia pesquisando? É? Vocês acham? Na real, eu não sabia, mas eu achava incrível o resultado. Eu ficava, nossa, mas como é que eles conseguiram? Será que isso é verdade? Então, nós vamos. Esse ano é um ano muito interessante, porque nós estamos. Tem vários tipos de pesquisa acontecendo. Vai ter o censo demográfico, que é aquele que conta a população do Brasil toda, e acontece a cada 10 anos, né? Era para ter acontecido ano passado, mas por causa da pandemia não foi possível. Então ele vai acontecer esse ano, que é o censo. Tem a questão das eleições, que isso aí chama atenção, isso é fato. E tem outras situações, né, de economia, por exemplo, que tem muita a questão da taxa Selic, que está aumentando, tá? Esse percentual que aumenta, isso interfere na nossa inflação. Inflação é um dado estatístico, né? O preço da cesta básica, o preço dos combustíveis, tudo que tem percentual de aumento ou de queda, bolsa de valores, isso tudo são questões estatísticas. A estatística está envolvida nisso tudo. Então, se você olhar para o seu redor, para a sua vida ao redor aí, muitos números que aparecem para você, que chegam até você de informação, na internet, nos jornais, ou você ouve falar, ou você, principalmente no técnico em comércio, né, outras disciplinas aí, contabilidade, administração, esses percentuais que são trabalhados, né, essas taxas, né, isso tudo envolve questões estatísticas, né? É tudo envolvido dentro da estatística. Então, você fazer uma pesquisa não é assim. Ah, eu vou fazer uma pesquisa. Tudo bem. O que você vai pesquisar? Tá, vou pesquisar isso. Quem que vai ser essa população? Vai ser essa aqui. Por que vai ser essa sua população? Primeiro, por que você vai pesquisar isso? Por que serve essa pesquisa sua? Né? Como é que você vai fazer? Que tipo de amostragem você vai utilizar? Você vai pesquisar todo mundo? Você consegue pesquisar todo mundo? Qual que é o custo dessa pesquisa? Entendeu? Tudo isso. Olha que um monte de coisa você tem que buscar de informação antes de começar a fazer sua pesquisa. Né? Dentro da estatística, nós trabalhamos com dois tipos de variáveis. São as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. É simples, ó. Qualitativa não envolve um valor numérico. Por exemplo, eu pergunto assim, qual é o seu gênero? Ah, você vai me responder, masculino ou feminino? Isso não é um número. Isso é qualitativo, não de qualidade, entendeu? Mas de qualitativo, sem ser número. Se eu perguntar a idade, aí sim, a idade é um número. Aí entra no quantitativo, que é um número. Se eu perguntar o endereço, não, a naturalidade, onde você nasceu, a cidade que você nasceu, qualitativa. Se eu te perguntar, deixa eu ver o que mais aqui, a sua estatura, quantitativa. Se eu perguntar a sua nota, né, que eu saber a média das notas de matemática, de física, quantitativa. A sua presença em sala de aula, eu quero medir a sua presença. Vocês sabem, por exemplo, quando a gente voltar no estágio presencial, vocês têm que ter no mínimo 75% de presença. Olha aí. Quer dizer que das 100 aulas, você tem que estar presente em 75. Se forem 100 aulas, né? No ano. 75% de presença. Olha aí. Se for abaixo disso, você está reprovado por falta. A não ser que você justifique suas faltas com atestado médico e outras coisas. Tem que justificar. Né? E justificar não abona a falta. Justificar é só justifica. Não conta para isso aí. Né? Não conta para reprovar por falta. Mas a falta fica valendo. Então, qualitativo envolve não número, entendeu? Não é, a resposta não é um número. Quantitativo, aí sim, é número. Ah, vai votar em que candidato? A, B ou C? Aí
candidato A, candidato B ou candidato C. Isso é qualitativo.